paciência, tolerância e espírito de grupo. Essas 3 coisas que um síndico precisa ter em qualquer condomínio. Então o síndico ele tem que ter preparo, ele tem que se preparar para aquela gestão, ele tem que fazer uma programação do que ele vai fazer, ele tem que ter um plano de trabalho. Se ele pega aquele condomínio, por exemplo, numa situação difícil financeiramente, ele tem que preparar um plano de contingência. Se ele pega aquele condomínio numa situação um pouco mais confortável, ele tem que ter um plano de ação a médio e a longo prazo. A gente costuma dizer que o condomínio hoje tem que ser gerido como uma empresa. Olha, na verdade, eu acho que existem diferentes perfis de síndico para diferentes perfis de condomínios, de empreendimentos. Então, a gente tem algumas características que o síndico deve ter em qualquer que seja o perfil do condomínio que ele cuide, como, por exemplo, ser uma pessoa conciliadora. O síndico tem que ser zeloso, o síndico é responsável, civil e criminalmente, pelo condomínio. O síndico precisa, para ser eficaz, estar sempre em contato com aquela comunidade e lembrando que ele é o representante, ele não é o dono do prédio. Você hoje tem inúmeros instrumentos de comunicação. Você tem as circulares, você tem a internet, sempre interessante o condomínio tem um site. Eu acho que o condômino, o síndico, perdão, tem que se comunicar sempre com o condômino. Eu gosto muito de jornalzinho, de newsletter, de comunicados a cada semana e de disponibilização de dados no site do condomínio ou na página do condomínio. É deixar recados no portal do condomínio, é passar em circulares o tempo inteiro, comunicando do que a gestão atual está fazendo. Então isso é a melhor maneira de se comunicar com os moradores. A receita para a oposição e para debate de ideias é trazer para a conciliação, para a conversa, para ouvir o outro e chegar a uma conclusão, um consenso melhor para todo mundo. A oposição, muitas vezes, serve para alertar, inclusive, de algumas coisas que precisam ser feitas. Então, você tem que encarar a oposição como alguma coisa para o bem e não para o mal. Mesmo tendo um quadro de funcionários reduzido, você tem que ter uma hierarquia. Você tem que lidar com esse teu superior hierárquico como você lidaria na tua empresa. Você se comunicando diretamente com ele, orientando, treinando, instruindo, e as ordens vão na sequência descendo. A falta do respeito dessa hierarquia cria algumas dificuldades, algumas barreiras para o síndico, para o próprio zelador, que depois vai lidar com esses funcionários, e às vezes para o próprio condômino. No condomínio os funcionários têm características diferentes e possibilidades diferentes de ascensão e de desempenho. E o síndico precisa conseguir analisar essas questões e ser o provedor das condições para que as pessoas cumpram o seu papel. Seja dando clareza para elas do papel, seja incentivando e patrocinando cursos de aperfeiçoamento, melhorias, seja dando feedback. É uma questão mesmo de liderança.